Olá pessoal, eu sou Mariana Ramalho Procópio, eu fui estudante do curso de Comunicação Social e Jornalismo aqui da UFV, na terceira turma do curso, turma de 2003. Atualmente eu sou professora do Departamento de Comunicação e estou como chefe de departamento também. O meu primeiro contato com o jornal Outro Olhar foi ainda na condição de estudante, mas sem fazer parte da turma que elaborou aquela edição. Eu me lembro que no meu primeiro ano de curso, eu tinha chegado em casa para as férias de fim de ano e nós recebemos a primeira edição do jornal Outro Olhar em casa, no nosso endereço. Para mim aquilo foi uma experiência muito legal, porque era a primeira edição, né? Então era um jornal feito por estudantes, colegas, veteranos, e que a gente tinha a oportunidade de mostrar para amigos, parentes e registrar esse momento de inauguração da produção laboratorial. Outro momento que me marca muito foi, de fato, quando a minha turma produziu, né? Então, isso foi feito no quarto período, era uma antiga disciplina, chamava Atividades Programadas de Jornalismo Impresso. E naquela situação a gente produzia 2 edições do jornal Outro Olhar, e o jornal tinha um perfil diferente, porque ele era um jornal que não tinha um público-alvo definido de maneira muito específica. Então ele era um jornal que circulava dentro do campus, mas que também era deixado em pontos específicos da cidade, tinha notícias da cidade, notícias aqui do campus, e foi muito legal vivenciar essa prática jornalística, né, experimentá-la através do jornal Outro Olhar. Bom, em relação às matérias, né, as reportagens que a minha turma fez no jornal Outro Olhar, eu me lembro que em uma das edições, o grupo em que eu estava, a gente ficou responsável por fazer uma reportagem sobre segurança pública. E foi bem interessante para a gente, porque nós dividimos, setorizamos o assunto entre os repórteres e cada um de nós ficou responsável por tratar o assunto, né, de uma determinada forma. E naquele momento teve um fórum de segurança pública aqui em Viçosa e eu fui uma das pessoas que cobriu o fórum. Então eu tive a oportunidade de conversar com pesquisadores, com pessoas que trabalhavam a temática da violência e da segurança aqui na cidade, e a nossa equipe também fez uma entrevista investigativa que tentava levantar indícios de violência e de crimes aqui dentro do campus, inclusive. É claro que foi algo pensado dentro de um contexto de segurança, né, para que os alunos não estivessem numa situação de risco, de vulnerabilidade, mas foi para nós um exercício de apuração jornalística muito interessante e que nos aventurou a investigar e a produzir um jornalismo investigativo também. Em relação ao público-alvo, nesse momento que a gente tinha um jornal mais generalista, os retornos eles eram recebidos de uma maneira mais informal e orgânica também. Então, como a gente deixava o jornal na banca de jornal, em repartições públicas, quando a gente voltava para deixar uma segunda edição, ou quando a gente ligava para esses lugares para saber, as edições foram retiradas, né, os exemplares foram pegados, as pessoas nos davam feedbacks de maneira voluntária e informal. A gente não tinha naquele momento nenhum tipo de estruturação para receber esse feedback de uma outra forma. Foi com o tempo, na medida em que o jornal foi se consolidando como uma mídia regular, né, desenvolvida especificamente pelo curso e que foi constituindo melhor seu público-alvo, que essas estratégias foram pensadas. Bom, o jornal Outro Olhar, eu acredito que ele se materializa, né, se concretiza como uma experiência de produção importante para os estudantes de jornalismo, porque tem, então, a oportunidade de vivenciar processos, rotinas de apuração, de escrita, de planejamento, de revisão e de acompanhamento do público também. E são situações que chegam perto, né, de uma prática profissional, ainda que o tempo de produção seja diferente, o tempo de veiculação, né, a distância entre a produção e a veiculação seja diferente, eu acredito que ele oferece aos estudantes essa oportunidade de fato, sentir o jornalismo na veia, na prática. E para a população viçosense, para a população
tanto da cidade quanto da comunidade universitária que recebe esse conteúdo do jornal Outro Olhar, eu acho que é uma oportunidade também de receber conteúdos jornalísticos com uma outra cara, com outro enquadramento, com uma outra linguagem, já que o jornal não é um jornal de pautas quentes, de eventos, de coberturas cotidianas, mas é um jornal que tem esse tempo de produção maior, ele consegue trazer assuntos que nem sempre são mobilizados pela mídia local, ele permite construção, né, de angulações, de enquadramentos, de interpretações diferenciadas também, e uma escrita criativa, uma escrita que traz diferentes gêneros que podem ser experimentados pelos estudantes. Acompanhar essa história do jornal Outro Olhar, né, traz uma sensação de alegria e ao mesmo tempo de responsabilidade, porque o jornal, eu acredito que seja o nosso veículo, o nosso produto jornalístico mais perene, né, aquele que persistiu e resistiu ao longo do tempo, ainda que com adaptações, com alterações editoriais, mas é uma alegria ver que a gente conseguiu construir um produto, um jornal que resiste, e é uma responsabilidade, principalmente nessa condição de chefe de departamento, por criar condições para que o jornal se mantenha ativo, se faça presente na vida universitária, na vida viçosense. Os desafios são muitos, né? A gente sabe que em tempos de restrições orçamentárias, em tempos de modificações e alterações da prática jornalística e também dos hábitos de leitura e de consumo de informação pela população no geral, é preciso que a gente readeque, repense e que ressignifique o lugar do jornal impresso para a população também. Essa nova fase do jornal Outro Olhar, né, agora se apresentando como um produto de jornalismo convergente, eu acho que aponta para um caminho que o próprio jornalismo como atividade profissional tem vivido, né? A gente precisa acompanhar as alterações tecnológicas, a mudança de hábito das pessoas, mas a gente precisa também fazer o jornalismo existir e resistir nesse contexto contemporâneo. Então eu imagino que um produto com essa proposta nova, arrojada do jornal laboratório, vai poder potencializar elementos de linguagem, elementos de repertório, de conteúdo, de referências que os jovens tenham e que vão encontrar agora ali também materializados no Outro Olhar essas linguagens, essas experimentações, né? Então ele se apresenta como um produto que abre possibilidades diferentes de leitura, de investigação, de uso desse conteúdo informacional, e o que eu desejo é vida longa mesmo para o jornal e para toda essa informação e potencialidade de transformação que ele tem.